Olá, aqui é a professora Camila Cobos e hoje eu vou te mostrar os critérios de correção para a prova discursiva da banca CESP, com foco no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Vem comigo? Vamos para a aula? Primeiro ponto para você obter sucesso e aprimorar a produção da sua prova discursiva é conhecer os critérios de correção da banca organizadora. Então, para o edital da Polícia Rodoviária Federal, para o cargo de policial rodoviário federal, eu trago aqui os critérios de correção da banca CESP. Vale lembrar que a banca organizadora é a única interlocutora receptora do seu texto. Então, você tem que observar os critérios, agradá-la, proporcionar uma comunicação eficiente e eficaz. Para tanto, você tem que se ater aos critérios elencados, às considerações iniciais elencadas pelo próprio edital. O valor da prova discursiva é 20 pontos. É uma prova de caráter eliminatório e classificatório. E também você terá que produzir um texto dissertativo de até 30 linhas. Então, você tem que obedecer à ótica da dissertação. O que é dissertação? Muitas pessoas me perguntam, é uma prova discursiva, eu tenho que fazer uma redação, eu tenho que fazer uma dissertação? Sim, o edital já demonstra, ele já aponta ali no comando das considerações iniciais que trata-se de um texto dissertativo. Dissertar é argumentar a partir de uma estrutura clássica com início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, são as medidas, são os critérios, esses são os critérios iniciais para começar a amadurecer a sua prova discursiva, a sua redação. Nessa lâmina, são demonstrados aqui alguns apontamentos que foram retirados do próprio edital. Então, para a correção da prova discursiva, que é a segunda modalidade avaliativa do seu concurso público para PRF, só será corrigida quem obtiver ali, né, a pontuação necessária para a prova objetiva. Então, a prova discursiva é o segundo processo avaliativo para você conquistar a sua vaga. Quais são os critérios de correção? Então, a banca vai observar, avaliar o conteúdo, o conhecimento temático, a sua capacidade de se expressar na modalidade escrita, utilizando as normas do registro formal culto da língua portuguesa. Então, ela vai primar tanto pelo conteúdo, quanto pela capacidade de escrita, utilizando a norma culta da língua portuguesa. Vale observar que a sua prova será corrigida por pelo menos 2 avaliadores. Então, 2 avaliadores farão a correção para constituir aí a sua nota, a sua avaliação final. E quais são os processos de correção? A apresentação da sua prova, junto com essa estrutura textual. Que estrutura, professora? A estrutura do texto dissertativo, início, meio e fim. A ordem é a ordem da estruturação da dissertação. E também o desenvolvimento temático. Você precisa aumentar o seu repertório de conteúdo e o seu repertório linguístico. A partir dessas 3 frentes, você terá a pontuação, calculada a sua pontuação. A nota máxima permitida para a prova discursiva é 20 pontos. Então, a partir dessas 3 frentes, totalizarão aí a sua nota máxima. Após a totalização da sua nota máxima, vem a segunda frente de correção, que refere à avaliação do domínio da modalidade escrita. Então, cada desvio que você cometer referente à grafia, referente à morfossintaxe ou à propriedade vocabular, são as 3 frentes que constituem aí a avaliação da modalidade culta da língua portuguesa. Para cada desvio, você terá uma penalidade. Então, dentro daquela sua nota anterior, composta pela apresentação, estruturação e desenvolvimento do tema, você vai ter um desconto caso você tenha cometido um desvio na modalidade escrita. Então, na letra D, nós temos a fórmula utilizada, como que é calculada a sua nota. Ela leva em consideração a nota de conteúdo, que é a nota descrita no item A desta lâmina. Depois tem essa fórmula menos 4 vezes,
levando em consideração o número de erros. Quais são os erros, professor? Os erros elencados na letra B. Todos os desvios cometidos naquilo que nós chamamos de microestrutura, de grafia, de morfossintaxe, aqueles desvios cometidos referentes à norma culta da língua portuguesa. E vai dividir pela totalidade de linhas efetivamente escrita. Então, essa é a fórmula calculada pela banca CESP para organizar a sua nota no concurso da PRF. Vale observar que qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado não será corrigido, como também a fuga ao tema levará à desclassificação, o candidato será desclassificado do processo. Para você visualizar a fórmula da correção, eu trago esse mapa mental. O que é a apresentação? Então, aqui a gente tem apresentação, macroestrutura e microestrutura. São essas três frentes que você precisa se organizar para produzir os seus textos. A apresentação, normalmente, ela vale só 5% da prova, mas para concursos extremamente concorridos, como é o caso da PRF, você tem que atentar a todos os critérios. A apresentação nada mais é do que a primeira imagem que você proporciona à banca. Ela vai observar a legibilidade da letra, garrancho ninguém gosta, gente. O examinador não gosta de garrancho. Assim como ele não gosta de muita rasura, ele vai observar a organização dos seus parágrafos, a disponibilização dos seus parágrafos, a harmonia do seu texto. Então, essa é a foto que você proporciona para o seu examinador. Primeiro critério de correção. Na sequência, ele vai observar aquilo que nós chamamos de conteúdo, aquilo que nós chamamos de macroestrutura. É a macroestrutura que é avaliada em até 20 pontos. A sua nota é constituída a partir daí. O CESP gosta muito de conteúdo, de estruturação temática. Ele valoriza bastante essa frente. Então, você tem que observar o tema, e o tema do CESP, ele aparece como um tema maior e ele é dividido em 3 aspectos. Então, você tem que discutir o tema maior e tem que discutir cada aspecto elencado pela banca organizadora. E eu já te adianto, para cada parágrafo argumentativo, você tem que desenvolver um aspecto. Então, o corpo do seu texto, ele deve conter pelo menos 4 parágrafos. Isso se no último aspecto você fizer a conclusão. Mas você pode pensar, sim, na ótica de 5 parágrafos. 1 para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. O que eu vou colocar nesse desenvolvimento? Para cada parágrafo de desenvolvimento, você vai colocar um aspecto cobrado pela banca CESP. Onde eu vou encontrar esses aspectos? No dia da sua prova. Então, você já tem que treinar, estudar, levando em consideração os critérios de correção. Além do tema, vem a questão do texto dissertativo. Aqui eu já te adiantei, quando eu te conto a estrutura de 5 parágrafos. Por quê? Porque é a lógica do texto dissertativo. Alguns alunos perguntam, alguns candidatos questionam. Eu tenho que fazer mais exposição ou mais argumentação? Vai depender do comando da sua prova. Normalmente, o que o CESP faz? Ele coloca ali um tema mais expositivo e para os aspectos, ele mescla exposição e argumentação. Então, você vai fazer aquilo que ele te pedir. Se ele te pedir para expor medidas, expor ações, agora se ele te pedir para apresentar resultados, é o momento que você pode, né, chamar ali para o seu texto uma intervenção, uma solução, resolver o problema, mostrar esse lado mais argumentativo. Então, praticamente, a sua nota é constituída por esses 2 aspectos que correspondem à macroestrutura. Terminaram de avaliar a macroestrutura da sua prova, o que eles vão observar? Eles vão observar a microestrutura. O que é isso? É um nome simplesmente para demonstrar o domínio que você possui da modalidade culta da língua portuguesa. Então, se você erra um acento, vai ter uma penalidade. Ah, errei uma vírgula, outra penalidade. Ah, escrevi uma palavra aqui, ela tem duplo sentido, e no meu texto não ficou claro o sentido que eu quero colocar. Outra penalidade. Então, depois da correção do macro, eles totalizarão todos os desvios no que refere à norma culta da língua portuguesa. Então, você tem que obedecer tema, tipo e norma culta. Então, quando você estiver estudando, fazendo a sua redação, potencializando o seu conhecimento, não esqueça desses 3 aspectos. Para fechar,
eu trago a relevância de se produzir textos manuscritos e buscar o treinamento intensivo, reta final, leitura, produção e correção. Por quê? Porque a partir desse tripé, você vai conseguir mediar os pontos que você precisa fortalecer. Não esqueça de aumentar o repertório. Banca CESP traz como tema, normalmente ela já se adianta, ela já espera que o candidato se imagine como um policial rodoviário federal. Então, ela faz isso com todos os cargos. Então, já se adiante diante do tema, já busca aumentar o seu repertório de conteúdo, o seu repertório temático, o seu repertório linguístico. E não esqueça da legibilidade, de produzir o seu texto de forma legível. Se você gostou dessa aula, continue me seguindo nas redes sociais e se inscreva no meu canal. Bons estudos, boa prova, valeu!